Glória a Deus, boa noite, Sara Nossa Terra. Prazer enorme estar com vocês aqui essa noite. Os nossos bispos estão viajando e me passaram essa missão, estar compartilhando uma palavra poderosa com vocês. Ele falou assim para mim, a bispa, tem que ser uma palavra de fé, uma palavra poderosa. Eu falei, então deixa comigo. E eu sei que aqui tem uma igreja que está esperando uma palavra cheia de fé. Amém ou não amém? Quantos estão com o coração receptivo aí em nome de Jesus? Amém? Então vamos orar para nós iniciarmos. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, nós te louvamos por este dia. Convidamos a presença do Teu Espírito Santo nesta noite para falar conosco. Meu Deus, para trazer a Tua unção nova, para, meu Deus, renovar a nossa fé no nome de Jesus. Nós estamos na campanha para ser feliz e hoje orando, falando com Deus, Deus me deu uma palavra do profeta Abacuque, o livro de Abacuque, os profetas menores da Bíblia, livro pequeno, 3 capítulos, mas ele nos traz uma grande lição. Nos traz um grande ensinamento, porque ali Abacuque fala diretamente com Deus, Deus responde ali as indagações do profeta Abacuque. Abacuque, naquele período, o povo de Israel afastado de Deus, com o coração distante, passando também, sofrendo muita injustiça, e aquele profeta, com uma indignação no coração, começa a questionar Deus, não questionando no sentido de afrontar, mas algumas perguntas, algo profundo, querendo saber, querendo entender. Ali Deus vai falando com ele o porquê de muitas coisas. E no final, no capítulo 3, onde ele faz uma oração, e ali ele traz um grande ensinamento para nós. Antes de iniciarmos aqui então, eu quero me apresentar. Meu nome é Santiago. Eu sou novo aqui na sede, entre aspas, eu e minha esposa e minha família. Nós voltamos para a sede no dia 5 de abril, então ainda vai fazer um mês que estamos aqui de volta, mas nós somos filhos da sede desde sempre, Fiz minha revisão de vidas aqui, me formei no Instituto de Vencedores aqui, me tornei diácono aqui, pastor aqui, até onde eu fui enviado. Então passei aqui 7 anos, mas sou Sara Nossa Terra há 20 anos. É bom falar porque eu sei que tem alguns irmãos que são novos, talvez não me conheça ainda. Deve estar perguntando, quem é esse cara que está aí hoje? Eu sou o irmão do Bispo Lucas, só que a versão mais bonita dele, é claro, Beijo para você, deve estar me assistindo. Se eu conheço meu irmão, deve estar falando, eu pego ele. Coisas de irmão, amém, igreja? Mas volta aqui comigo, vem cá. O livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 19. Me acompanhe aí, vai ser colocado no projetor também, em nome de Jesus. Vamos lá. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém, igreja? O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, faz-me andar em lugares altos. Glória a Deus. E aleluia. Olha aqui, eu quero trabalhar 4 pontos essa noite com vocês, do que esse profeta nos ensina em relação à vida, porque aqui já é o final do livro, onde ele já viveu as experiências dele com Deus, onde ele já viu muitas coisas acontecendo. Então nesta oração é como uma síntese, ele traz um resumo do que ele viu, do que ele aprendeu, do que ele conheceu de Deus. Isso é fundamental para a vida de todo cristão. Todos aqueles que amam a Deus, todos aqueles que servem a Deus, eu acredito que tem que ter essas mesmas atitudes, escolhas, decisões que esse profeta nos ensina. O primeiro ponto
é: não olhe as circunstâncias. E que momento oportuno para falar sobre isso? Quantos estão passando por momentos difíceis devido a essa pandemia, seja por questões de saúde, seja por questões profissionais, na sua empresa, na sua casa, seja por questões emocionais, psicológicas. Eu acho que todos nós, de alguma forma, fomos atingidos em cheio por esse problema, por esse caos. E isso tem abalado a muitos, tem deixado muitos amedrontados, muitos sem esperança, sem fé, sem força, desanimados com a vida. E aqui, esse profeta, ele traz um ambiente muito parecido, porque ele diz o seguinte: mesmo que não floresça a figueira, que não haja uvas nas videiras, falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimentos, ou seja, a videira fala de alegria, mesmo quando não há alegria, mesmo quando o teu trabalho não tem resultado, porque ele fala não havendo frutos, ou seja, você está trabalhando, mas não está dando certo, você está tentando, mas as portas não estão se abrindo, e a alegria se vai embora no meio de tanta tristeza, de tanto sofrimento, de tanta crise, de tantas notícias ruins que muitas vezes chegam até nós. E ele continua: e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos, bois fala de força de trabalho. E quantos não ficam assim desanimados, sem vontade de trabalhar, sem vontade de empreender, de fazer algo novo? Mas ele diz assim, ou seja, primeiro ele pinta um quadro de caos, de problemas, sim ou não? Ele pinta um quadro de uma situação difícil que aquele povo estava vivendo, que ele passou, que ele viu aquela nação passar, que ele viu o povo de Israel passar, porque ali um pouco depois eles foram cativos para a Babilônia. Então era um momento de afastamento de Deus, um momento de muita confusão, de muita briga, ou seja, um momento de caos, um momento de dores, de crise. Então ele traz esse quadro e ele não fala: pronto, depois disso tudo, a melhor coisa é você se desesperar. Olha, depois disso tudo, desista, pare, porque não dá certo. Não, ele não desanima, ele não para. Pelo contrário, ele diz o seguinte: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Maravilhoso. Esse texto para mim é um dos mais belos da Bíblia. Ou seja, não olhar as circunstâncias é uma questão de experiência, de quem anda com Deus, de quem tem experiência com Deus, de quem tem vida com Deus. Se você tem vida com Deus, se você anda com Deus, se você busca Deus verdadeiramente na sua vida, você sabe que Deus não vai te deixar só. Você sabe que Deus está com você nos momentos bons, mas principalmente nos momentos difíceis. A experiência nos faz acreditar, nos faz continuar olhando para frente, não olhar as circunstâncias. Eu estava vendo ali o bispo Marcos, meu irmão, o pai dele é um dos maiores produtores aí de soja. E é engraçado porque o produtor, ele tem um período que ele planta. Às vezes ele segura um pouco mais, um pouco menos para plantar, tentando pegar o melhor período da chuva, mas independente disso, ele vai e planta. Ele vai e planta. Eclesiastes 11, ali em diante, já no seu finalzinho, no versículo 6 por aí, fala que aquele que olha o vento e a chuva, não planta e nem colhe. Do que o autor está dizendo aqui? Aquele que olha a circunstância, aquele que fica preso na circunstância. Puxa, perdi meu emprego, a minha empresa não está bem, meu casamento não está bem, eu não estou bem, aconteceu uma situação assim comigo, uma pessoa me traiu, algo não está dando certo. Aí você fica o quê? Sufocado pelos problemas. E aqui o profeta está justamente dizendo: olha, não olhe o agora, não olhe as circunstâncias, não dependa das circunstâncias para lançar o seu pão, para plantar, para semear, para levar adiante os teus projetos.
Quem aqui é casado? Eu achei que o grito dos casados ia ser mais animados. Cadê os casados? Ah, agora sim, representou. Olha aqui. Se você fosse esperar tudo estar perfeito, você casaria? O dia que eu tiver meu carro, minha casa, né, o meu salário X, formado, sei lá, passado no concurso Y, ou ter a minha empresa faturando não sei quantos mil. Se você for esperar o momento perfeito, a circunstância perfeita, ela não existe. E é isso que o profeta nos ensina. Olha, não espere a circunstância perfeita, não pare, né? não dependa da circunstância perfeita. Por mais ruim que ela esteja, a sua circunstância, por pior que pareça, para você ser um ponto final. Olha aqui, Lázaro, morto, há 4 dias, todos falavam, meu Deus, acabou, Jesus apareceu depois. Ali de 4 dias, muitos falaram, Jesus, já se passaram 4 dias, Jesus, já não tem mais o que ser feito. Muitos estavam dizendo, Jesus, olha a circunstância, você tinha que ter vindo quando ele ainda estava doente, não depois que ele morreu, não principalmente depois de 4 dias, né? Chegaram a dizer, ele já fede. Ou seja, eles estavam querendo dizer para Jesus, olha Jesus, isso aqui é um ponto final na vida de Lázaro. Só que eles não entendiam o que eles estavam falando com o autor e consumador da vida. Para muitos, onde é o ponto final, para Deus é o ponto de partida do milagre. Talvez você está passando por uma situação muito difícil, vivendo uma dor muito grande, olhando para os lados e falando, meu Deus, e agora? Será que é um ponto final? Eu creio que não. Eu creio que é um ponto de partida. É Deus trabalhando a sua fé. É Deus te preparando. É Deus trazendo você para um alinhamento espiritual com Ele, para que você possa entender que Ele é Deus de milagres. Ele é Deus de milagres. Amém, gente? Vamos continuando. Segundo ponto, ter uma atitude positiva. Eu não estou falando de pensamento positivo, gente, tá? Nada a ver, não é isso. Mas estou falando de uma atitude positiva. Eu quero exemplificar isso para você. Porque olha aqui, você vê que o profeta, ele pinta o quadro de crise, de problemas, de situações insolúveis aparentemente. Perdeu a alegria, a vontade de trabalhar, não tem mais frutos, não tem mais resultado, não tem mais empresa, não tem mais nada, enfim. Parece que o mundo ali está acabando. Mas ele fala, ainda assim me exultarei no Senhor, ou seja, me alegrarei em Deus. Ou seja, uma decisão, uma escolha positiva que ele decidiu ter, uma atitude positiva em meio ao caos. Jesus fala bem assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ou seja, responda às aflições com bom ânimo. Tenha bom ânimo para enfrentar as aflições, não com desânimo. Jesus não fala, no mundo tereis aflições, então desanime e largue tudo para lá. Não, no mundo tereis aflições, para o justo ou para o injusto, para o fiel ou para o infiel, é a vida. Mas ele fala, tende bom ânimo. Então, ou seja, aqui é uma atitude positiva que todo cristão tem que ter em relação à vida. E uma atitude positiva é uma escolha. É uma escolha que fazemos diariamente diante das crises, das dores, das lutas que enfrentamos. A semente, voltando aqui mais um pouquinho no agricultor, a semente, ele escolhe qual ele vai plantar. Mas a colheita é obrigatória em cima daquilo que ele plantou. E a atitude positiva é isso. Dias ruins chegarão, baterão em nossas portas. Infelizmente, está amarrado em nome de Jesus, mas temos que estar preparados para isso. E ter uma atitude positiva para isso. Eu me lembro de um discípulo que ele estava indo para o culto. E nessa ida para o culto, ele bateu o carro. Eu não me lembro agora se bateram nele, ele bateu.
E arrebentou o carro dele. E passou um pouco, ele chegou no culto mesmo assim, ele foi para o culto com o carro. Parece que o carro até foi guinchado depois, vazou o óleo, enfim. O carro conseguiu só chegar arrastado no culto. E eu perguntei, e aí? Bateu o carro, como que você está? O que aconteceu? Porque ele chegou atrasado, a gente fica ali observando os discípulos. Ele veio falar comigo. E eu olhei na cara dele, ele estava com uma expressão assim, tranquilo. Tranquilo. Eu perguntei para ele, tá, e o que você vai fazer agora? Eu perguntei para ele, eu pensei que ele ia dizer assim para mim, não, eu vou ligar no seguro, não, eu vou ver quem vai guinchar meu carro. Ele vira e me dá uma resposta inusitada, extremamente importante. Ele fala o seguinte, eu vou dar uma oferta por causa dessa situação para Deus me honrar. Olha a visão. Eu me lembro quando eu ainda era líder de célula, e eu saí do trabalho, desci no estacionamento, e olhei, cadê meu carro? Já viu quando você fica assim, acho que eu estacionei ali do outro lado. E por fim eu já tinha rodado todo o estacionamento, até eu ter me convencido que o meu carro não estava lá. E era o dia da minha célula. E líder às vezes faz uns negócios doidos, né, gente? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou para casa, vou dar a minha célula. Depois que terminar de dar a célula, eu vou lá na delegacia e dou a queixa. Fui para casa, dei a minha célula. Contei que meu carro tinha sido roubado, todo mundo desesperou. E foi a mesma coisa. Por isso que eu lembrei que esse testemunho dele falou muito comigo, porque eu tinha vivenciado isso um tempo atrás, anos atrás. Eu lembro que na minha caixinha de oração da minha célula, eu coloquei lá o meu pedido e dei uma semente por isso. Nós fazemos a sementezinha ali do Parceiro de Deus. E eu falei, Deus vai achar meu carro para mim. E no dia seguinte, umas 6:30 da manhã, o telefone não parava de tocar lá em casa. Quando eu atendi, gostaria de falar com o senhor Santiago. Pois não, é ele. Aqui é da delegacia tal, queremos dizer que seu carro está aqui, se o senhor pode passar ainda de manhã para poder pegar o seu carro de volta. Eu poderia ter chorado, desesperado, mas não, eu senti paz. Eu decidi ter uma atitude positiva em relação à vida, às situações. As nossas atitudes, elas não podem ser apoiadas pelas circunstâncias. Nós temos que apoiar as nossas decisões, as nossas atitudes pela palavra de Deus, que sempre nos fortalece, sempre nos enche de fé, sempre nos coloca para cima, sempre tira o desânimo de dentro de nós, nos coloca no caminho certo, na direção dele. Amém ou não amém, gente? E são essas atitudes, que são pequenas sementes do dia a dia, que você vai plantando, e você vai vendo que você vai construindo uma vida cada vez mais feliz. Quando eu me casei, a bispa Lúcia fez o meu casamento. Ela falou algo para mim muito importante. Eu falo agora para os casais, mas acredito que sirva para todos. Ela falou, o casamento é como uma relação. E toda relação, se ela vai ter sucesso ou não, depende se você vai construindo essa relação. Aí ela foi falando com atitudes positivas, cuidando da sua esposa, valorizando o seu casamento, enfim, presenteando. Ela foi falando várias coisas. Ou se você vai destruindo. Porque ela disse, vai vir dias ruins, mas você pode escolher qual decisão tomar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? Amém ou não amém, igreja? Quantos lembram dos 12 espias na cidade que foram espiar Canaã? E entre eles estava quem? Josué e Calebe. E voltaram os 12 espias, chegaram até Moisés. Uns disseram assim, meu Deus, se nós formos para aquela terra, nós iremos morrer, nós seremos devorados, porque ali tem gigantes, destruidores. E a palavra de Deus diz que Josué e Calebe fez calar a congregação,
Falaram que eles ficaram tão indignados que eles rasgaram as suas vestes. Mandou todo mundo calar a boca e disseram: subamos e tomamos posse daquela terra, porque Deus nos prometeu por herança e ela nos pertence. Cara, isso é chocante. Igreja, olha para mim, isso é chocante, porque eles viram os mesmos gigantes, eles enxergaram a mesma terra, eles viram os mesmos frutos, mas uns decidiram que aquilo seria para eles destruição, outros decidiram que aquilo seria para eles promoção. Você tem noção disso? E assim é a vida. Ou você escolhe fazer um papel de vítima, ou você escolhe fazer um papel de construtor dos seus sonhos. Você escolhe qual atitude que você vai tomar. Por isso que o profeta é fantástico, ele descreve um quadro de problemas, de caos, mas ele fala, ainda assim, ou ele fala, o que ele está querendo dizer? Independente do problema, eu vou adorar e servir esse Deus, porque Ele é poderoso, e eu sei o que Ele fez, e eu sei o que Ele fará na minha vida, eu confio nele. E o terceiro ponto, que é colocar a nossa confiança em Deus. E confiança fala de aliança, de entrega. E tudo que você coloca nas mãos de Deus, Ele cuida. O diabo só toca naquilo que você até hoje não conseguiu colocar nas mãos de Deus. Você tem que aprender, a igreja, nós temos que aprender cada dia mais a confiar que Deus é poderoso, Ele é soberano. Aqui o profeta fala, Ele é soberano. Ou seja, Ele tem domínio sobre tudo, tudo passa pelo seu crivo, pelo seu aval. Nenhum fio de cabelo cai do nosso corpo, sem que Deus assim permita. Mas nós temos que aprender a confiar em Deus. Nós temos que aprender a estar passando, mesmo passando por situações difíceis, a não desistir. Para que você vai confiar em Deus se tudo vai bem? Olha que interessante. Se tudo está certo, para que eu vou confiar em Deus? Já está dando certo. Confiança, ela é exigida de nós nos momentos de crise mesmo, nos momentos de dores. Eu falei, uma atitude positiva. E como que eu vou ter uma atitude positiva? Se eu aprender a confiar em Deus. Eu tenho uma filha chamada Ana Sofia. Tem a Alice também, a irmãzinha mais novinha. Uma tem 5 e a outra tem 3. Gente, dizem que mulher é mais calminha, né? Menina é mais calminha. Quem criou essa mentira, né? Não, menina é mais calminha. Deixar minhas filhas uma tarde com você, que você vai ver o que é mais calminha. Você vai querer ter só filho homem. As bichinhas são sangue no olho. Mas olha aqui, a minha primeira filha, eu e a minha esposa Maíra, nós queríamos ser pais, e como todo casal, nós pensamos, vamos ter um filho, então daqui um ano e meio por aí, vai acontecer, estaremos com nosso filho, nossa filha no braço. E olha que interessante, eles passaram 6 anos, até que o milagre acontecesse. 5 anos e pouco, quase 6. Aí você me pergunta, e aí, bispo? E aí? Que nós ouvimos de tudo. Eu ouvi médico falando para a gente que não tinha possibilidade de engravidar. Tanto é que o nosso diagnóstico é gravidez sem causa aparente. Olha que troço louco. E alguns médicos diziam, não tem condição de engravidar, não vai ter como engravidar, pense em outras coisas, pense em outras situações. Eu me lembro que quando eu ouvia isso, e ali no consultório do médico, eu começava a repreender aquela fala dele no meu coração. Já começava, está amarrado, eu não aceito essa palavra. Eu vou ser pai, minha esposa vai ser mãe. Eu não aceito. E fazíamos os procedimentos, pegava o exame, negativo. Fazíamos tudo que os médicos falavam, pegava o exame para ver se estava grávida, negativo. Sem brincadeira, eu acho que a gente deve ter pegado pelo menos uns 10 exames dando negativo.
Aí você me pergunta, e o que você fez? Cara, parece que quanto mais a pressão aumentava, mais a minha intensidade de fé crescia. Eu me lembro que eu estava na Ceilândia nessa época, o pastor Joel e a pastora Vanessa estão aqui, vão lembrar da nossa oferta da construção. Passamos anos a fio ali. E eu fiz um voto. Eu falei, sempre que o bispo chamar, a maior oferta do dia eu vou dar. Eu não sei se eu me arrependi ou não, gente. Porque eu falei, não é possível, eu acho que eu fiz essa promessa pela emoção, só pode esse voto. E tinha dia que ele sempre chamava 3, 4 valores relativamente pequenos, mas tinha dia que ele falava, não, gente, eu quero só uma oferta de tanto hoje. Eu falava, ô Jesus, e semeava. Aí ia ver o resultado, fazia de novo exames, ia lá, tentava engravidar, esperava aquele período da gravidez, buscava o resultado, negativo. Mas não parei de semear por causa disso, não parei de ofertar por causa disso. O que eu fiz? Fiz um parceiro de Deus. Fiz um parceiro de Deus no nome dos filhos que eu queria ter. Tem lá, Ana Sofia Jubé Cunha. Paguei quase 2 anos de parceiro de Deus para ela e ela nem existia ainda. Nem existia. Aí até que teve aquela oferta das canetas, lembra? Os pelotões da caneta. Eu me lembro que eu semeei por 2 canetas. E o bispo falou, essa aqui vai ser a assinatura mais importante da sua vida. E eu semeei. E eu sei que o quê? Por volta de 1 mês depois, por aí, não foi? Por volta de 1 mês depois, nós tentamos de novo. Eu fui lá pegar o exame. E eu tentei olhar pelo site na hora do culto e não aparecia. E a gente agoniado. Eu falando com o bispo Lucas, bispo, até agora esse exame era para ter saído aqui no site, não saiu. Meu Deus, eu estou no culto aqui, mas eu estou agoniado. Ele falou, vai lá pegar esse exame logo. Bora, corre lá, que até eu estou agoniado aqui. Pega e me liga. Eu falei, tá bom, a gente corremos para o laboratório, pegamos o exame. A Maíra falou, abre, eu não dou conta mais de abrir. Abre você. E quando eu abri, estava lá, positivaço, grávida. Tem um índice lá, né, que mede, eu não lembro agora, mas estava altíssimo. A gente até achou que poderia ser gêmeos ali no início. Mas olha aqui, a resposta que você dá não depende das circunstâncias. Eu fiz uma postagem esses dias atrás no Instagram, que o barco, ele afunda, não é pela quantidade de água à volta dele, parece básico, óbvio isso. Ele afunda pela quantidade de água que entra dentro dele. Fala, meu Deus, mas isso é óbvio, é claro, nossa, descobriu o Brasil. Não é isso que eu estou querendo dizer. Isso é uma parábola com a nossa vida. Não é a quantidade de problemas que te cercam que vai afundar o seu barco, é o que você deixa penetrar no seu coração. Porque todos vamos passar por dias de luta, mas aquilo que eu deixo penetrar e fica guardado no meu coração é o que vai dizer se o barco dos meus sonhos, dos meus projetos vai afundar ou não. E para encerrar, último tópico, 4º ponto, diz o seguinte, ele termina dizendo o seguinte, esse texto ele é profético, ele é fantástico, ele é poderoso e vai se cumprir na sua vida também, amém, igreja? Ele termina pintando um quadro de caos, e olha como ele termina. Ele termina dizendo o seguinte, o Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como o da corça, faz-me andar em lugares altos. Ou seja, ele termina pintando um quadro de caos, de problema, mas termina profetizando milagres, profetizando lugares altos. Ele começa falando de situações difíceis, mas ele termina olhando para os milagres que Deus vai levar ele a alcançar. Isso é fantástico, isso é sobrenatural. É o 4º ponto, busque os lugares altos. Não tenha medo de quebrar limites, não tenha medo de sonhar
e perseverar nos lugares altos. Muitos sonhos são frustrados pela falta de perseverança. É o que eu falei, saia da posição de vítima e comece a ser um construtor da tua história, porque esta é a posição que Deus tem para cada um de nós. Esta é a posição que Deus tem para você no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, no seu ministério. São os lugares altos. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Quantos creem que Deus vai te levar e te colocar nos lugares altos em nome de Jesus? Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar a tua aliança, Deus vai honrar as tuas sementes, Deus vai honrar a palavra dele sobre a tua vida. Olha aqui, a bispa Priscila está pregando uma nova série de palavras, os nomes de Deus, e ela vai falar sobre vários nomes, Jeová Nissi, Shalom, Rafá, Yavé, todos têm seus significados, mas tem um que é Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. O Deus proverá. E é nesse altar que Deus proverá os milagres dele na sua vida. Abraão foi sacrificar Isaac. Isaac fala: pai, estou vendo ali a lenha, a fogueira, mas cadê o cordeiro? Abraão fala o quê? O Senhor proverá. Abraão não teve medo de sacrifício. E olha o ensinamento que Abraão nos deixa. Aonde você sacrifica para Deus, Deus traz a provisão na sua vida. Aonde há sacrifício, a provisão de Deus. Se você quiser ver Deus prover na tua vida, aprenda a sacrificar. Você vai ver Deus te colocar nos lugares altos. Não só para exaltar o teu nome, mas quanto maior for a sua posição, mais o nome de Deus será exaltado através da sua vida. Amém? Em nome de Jesus, coloque em pé onde você está. Glória a Deus. Coloque a mão no teu coração. Eu quero que você fale com Deus por um instante. Dentro do que nós aprendemos hoje na palavra do nosso Deus, qual desses pontos falou com você? Qual dessas atitudes que o profeta Abacuque trouxe de ensinamento, que falaram com o teu coração aí agora? Você que está em casa nos assistindo ou nos ouvindo pela rádio, coloque a mão no teu coração também e comece a falar com Deus nesse momento. Comece a falar: Deus, eu estou aqui. Talvez você está passando por uma situação difícil, como esse profeta tem passado, como que ele vivenciou. Mas essa palavra é para você hoje. Confiar em Deus, se alegrar em Deus, porque Ele é a sua força. O profeta declara isso: Ele é a minha força, o Deus da minha salvação. E Ele te salvará. Ele te salvará. Ele não apenas vai te curar, te libertar, te salvar, mas assim como o profeta que diz, no final do texto da sua oração, Ele te fará andar sobre os lugares altos. Ele te fará andar em lugares altos na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode dar mais uma salva de palmas ao nosso Deus.